Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. E eu já te convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Essa semana nós falamos de Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3 e hoje nós vamos para Mateus 4. Acredita que não é oficialmente uma série de Mateus? Na verdade, na segunda-feira me veio o coração de falar sobre o nascimento de Jesus na perspectiva de Maria e de José. Só que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, detalha mais a história em que o anjo vai se comunicar com Maria, e o Evangelho de Mateus detalha mais a história por parte de José. E aí, por coincidência, eu fui mergulhando depois nos capítulos de Mateus e pensando, isso aqui é interessante, tenho que compartilhar com o pessoal. E cá estamos em Mateus capítulo 4, esse, gente, que é um dos textos mais interessantes de toda a história de Jesus, pelo menos na minha opinião. É sobre a tentação de Jesus que nós vamos falar hoje. Mateus capítulo 4, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 11. Vamos do 1 ao 11 rapidinho aí, já deixa um like no vídeo. Quem está com a gente no chat, por favor, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. Versículo 1 de Mateus capítulo 4 diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E declarou: Eu lhe darei isto, basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus disse: Saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a ele. E então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Gente, você nota no início do texto, já no versículo 1, que Mateus fala assim, em seguida. Ou seja, em seguida de quê? Em seguida exatamente, logo na sequência do batismo de Jesus. Nós falamos ontem aqui sobre o batismo de Jesus e logo na sequência ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso aqui já nos dá uma lição muito, muito, muito importante. Note que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito. Tem até uma pergunta que uma pessoa me fez, pergunta muito inteligente, na última aula que eu dei no discipulado, é turma fechada, mas eu quero compartilhar com vocês, e nós estávamos falando sobre pecado. E ali eu fiz um estudo sobre como a tentação acontece dentro de nós, todos os processos mentais, emocionais que envolvem a tentação. Eu li um texto que a Bíblia fala que Deus não nos tenta e nem é tentado. E alguém perguntou assim, mas Thiago, lá em Mateus capítulo 4, dá a impressão de que foi Deus que tentou Jesus. Talvez alguém tenha essa impressão. E na verdade o texto nos fala que Deus, o Espírito, na verdade, ele conduz Jesus ao deserto, mas quem opera a tentação é Satanás. Da mesma forma, gente, nós não podemos confundir isso. Nós precisamos também abrir o nosso coração para entender que nem toda situação difícil que a gente enfrenta tem a ver com o levante do inferno, com o levante satânico. Muitas vezes a gente tem essa impressão. Quando a coisa se arrocha na nossa vida, a coisa fica estreita, a gente pensa, o diabo se levantou. Tem alguém fazendo alguma coisa contra mim. Mas na verdade, em diversos momentos, é o próprio Deus que nos leva a ambientes desafiadores. E uma vez eu perguntei para Deus, Deus, por que o Senhor faz isso? E Deus falou comigo mais uma vez com um exemplo esportivo. Eu sou apaixonado por esportes, apaixonado por luta.
E essa é uma das linguagens com que Deus mais fala profundamente ao meu coração, de toda a minha vida, desde pequeno. E quando eu perguntei isso a Deus pela primeira vez, na verdade eu tinha perguntado algumas vezes e essa foi a primeira vez que eu entendi. Eu quero compartilhar com você. Deus me respondeu da seguinte forma: filho, pensa o seguinte, um treinador que treina um lutador de boxe para disputar o título mundial, cinturão mundial. Aqui na Bahia, por exemplo, no Brasil, nós temos Acelino Popó Freitas, um dos maiores boxeadores da história, 4 vezes campeão mundial e defendeu o cinturão mundial por muitas vezes. Os maiores boxeadores da história do Brasil e do mundo. E aí, na época, né, eu já fã de Acelino Popó Freitas desde pequeno, e Deus falou assim, imagina que um treinador, ele treina o boxeador durante meses, durante anos, para o cara disputar o título mundial. Então, ele conduz aquele lutador para a arena, para o ringue de boxe. Naquele ringue, vai ter um adversário forte, duro, capacitado para enfrentá-lo. Mas o treinador não está levando aquele lutador para a derrota. Está levando aquele lutador para que ele vença e para que ele mostre ao público que ele é o melhor lutador do mundo. Quando Deus falou isso comigo, eu pude entender isso pela primeira vez. Porque Deus, ele nos leva para lugares desafiadores, não para ver a nossa derrota, não para ver a nossa vergonha, mas para que em lugares desafiadores nós tenhamos atitudes que possam glorificar ao nome dele. Meu Deus do céu, isso aqui é tão forte, gente. A palavra de Deus fala assim, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantas vezes eu e provavelmente você também já pediu a Deus para Deus tirar aquela fraqueza que você tanto teme, aquele seu ponto fraco, aquela área onde você sente dificuldade. Eu estou aqui para te dizer o seguinte, Deus, ele pode até tirar pecado, e Deus realmente tira o pecado. Quando João Batista vê Jesus, né, naquele episódio do batismo que nós comentamos ontem, João Batista fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus entra na minha e na sua vida, ele tira o pecado das nossas vidas. Mas a fraqueza, muitas vezes, ela permanece, porque é na fraqueza que o poder dele será aperfeiçoado dentro de nós. Pega esse exemplo aqui. Uma pessoa que era completamente viciada em drogas, e aí, de repente, no episódio de overdose, a pessoa percebe o quão mal que ele está fazendo, ela tem um encontro com Jesus, ela faz uma aliança com Jesus, entrega a vida para Jesus. E ali acontece uma transformação. Aquela pessoa então deixou de ser um viciado, deixou de ser um usuário de drogas, mas ele tem a tentação de voltar a utilizar, porque existem processos bioquímicos dentro dele que estão acostumados com aquele caminho de prazer, entende? Então o pecado foi tirado, mas a fraqueza permanece ali. Só que a fraqueza não é uma porta para a derrota, não é uma porta para a vergonha. A fraqueza é uma forma de nós revelarmos a glória de Deus, do poder de Deus se aperfeiçoar dentro de nós. Então, está passando por uma situação difícil, está passando por um desafio? Calma, nem sempre tem a ver com o levante do inferno. Muitas vezes é o Espírito de Deus que te conduz para você vencer aquela luta, para você glorificar a Deus através da sua conduta. E, gente, uma outra coisa muito interessante sobre a tentação de Jesus é que Jesus na Bíblia ele é chamado de segundo Adão. Como assim segundo Adão? O primeiro Adão é aquele que foi criado lá no Jardim do Éden, o primeiro homem, homem criado literalmente pelas mãos de Deus, recebeu o sopro divino nas suas narinas, e Jesus é considerado o segundo Adão. Interessante que os dois Adãos, ou Adões, não sei, acho que é Adãos, né? Os dois Adãos, eles passam por um processo de tentação. Adão passa pelo processo no Jardim do Éden, Jesus passa pelo processo no deserto. Agora pense comigo, gente. Vamos pensar aqui. O primeiro Adão, o Adão que era marido de Eva, por assim dizer, ele foi criado com um corpo perfeito, no ambiente perfeito. Ele tinha a mulher perfeita, não tinha nenhum problema, tinha todas as habilidades que um homem poderia ter, porque inclusive algumas coisas o homem perde por conta do pecado, e ele conversava com Deus face a face todos os dias. Ele tinha uma mentoria, um coach, um discipulado, uma paternidade direta de Deus todos os dias. Ele podia perguntar tudo a Deus, conversar tudo com Deus. E mesmo nesse contexto, esse Adão cai. Ele cede à tentação e comete o pecado. Já Jesus,
embora ele não tenha sido gerado em pecado, mas a natureza humana de Jesus, nós falamos isso aqui ontem, inclusive, a natureza humana de Jesus era uma natureza que passava por cansaço, passava por fome, passava por sede, já passava pelas limitações físicas que todo ser humano tem, e ele vai para um ambiente profundamente desafiador, ser tentado por Satanás. E mesmo assim, ele resiste à tentação. O primeiro Adão tem as melhores condições e cai. O segundo Adão tem as piores condições e resiste. E isso nos ensina profundamente que a razão pela qual nós estamos de pé ou pela qual caímos não tem a ver com o ambiente, não tem como a gente terceirizar a responsabilidade. Aí eu pequei por causa de fulano de tal, por causa do ambiente tal, por conta da situação tal. Não. O nosso compromisso com Deus precisa estar acima de qualquer influência. E caso nós venhamos a cair, venhamos a falhar, venhamos a pecar, nós temos que pedir perdão a Deus, confessar os nossos erros e entender que é nossa responsabilidade as nossas decisões. Mas se nós confiarmos em Deus, gente, Ele vai nos sustentar diante de qualquer situação, diante de qualquer ambiente, diante de qualquer situação. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que, eu não sei se você já prestou atenção nisso no texto, mas a tentação, ela vem logo após um momento muito glorioso, que é o momento onde Jesus vai até o Jordão, ele é batizado por João Batista, e duas coisas sobrenaturais acontecem. Primeiro, o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba, sendo ali um sinal físico para que as pessoas ali vissem que ele era o Filho de Deus. E uma voz é ouvida do céu. E essa voz, ela não é ouvida só por Jesus. Essa voz, ela é ouvida por todas as pessoas que ali estão. E essa voz dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho grande prazer. Esse, inclusive, foi o tema do nosso devocional de ontem. Gente, quem foi edificado pelo devocional de ontem? Estava aqui vendo os comentários da transmissão de ontem. Muito testemunho bom, testemunho forte. E glória a Deus por isso. Se você não viu, ao final dessa transmissão, volta lá, todos os nossos devocionais ficam salvos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Então, após esse episódio profundamente glorioso, diante de tantas pessoas, Jesus é conduzido ao deserto. Isso nos mostra que a gente não pode baixar a guarda quando nós temos uma grande vitória em nossa vida. Certa vez eu vi um certo pastor falar, e eu concordo com ele, ele fala assim, olha, normalmente as nossas maiores quedas são em momentos onde nós passamos por uma grande vitória e depois de passarmos por uma grande vitória, nós baixamos a guarda. Nós ficamos menos focados, nós tendemos a relaxar e nesse momento o diabo vem com sutileza e nós acabamos cedendo à tentação e cometendo pecado. E é exatamente assim que acontece, gente. E muitas vezes a nossa mente, desse afã de assim, quando você sente que está em ameaça, quando você sente que está em perigo, você fica ali posturado, né? Você fica já preparado para o que vem. E aí você fica forte. Mas quando você acha que não vai acontecer, que não tem nada demais, que você é incaível, que você é forte, é como diz aquela frase do filme Tropa de Elite, né? Onde o traficante ele comanda ali o morro, e aí ele olha para o morro, está tudo quieto, ele fala assim: o morro está muito quieto, e quando o morro está muito quieto, alguma coisa vai acontecer. E ali a polícia invade, né? Filme Tropa de Elite aí, todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. E aí, gente, nós temos que pegar isso para nossa vida, porque Satanás, ele não vai aparecer para nós com dois chifres, uma cauda, todo vermelho, como a gente costuma ver nas representações artísticas. Porque se Satanás aparecer assim para você, você nunca vai ceder a ele, entende? Eu te faço a seguinte pergunta: se você, nessa noite, sonhar com um capeta vindo te pegar, qual é a tua primeira reação no outro dia? É mergulhar numa vida de pecado ou é buscar oração na igreja? Você vai correndo para Jesus. Você liga para o seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos, as pessoas do círculo de oração. Você sai buscando a presença de Deus de todo jeito. Por quê? Porque aquilo te assusta e gera uma reação em você. Entende? Então, muitas vezes, Satanás ele vem disfarçado de anjo de luz. Observe um detalhe na tentação de Jesus, que nos momentos onde Satanás tenta Jesus, ele usa a própria palavra de Deus. Você já percebeu o nível de sutileza, o nível de sagacidade de Satanás nesse episódio? Ele declara a palavra de Deus, os versículos da Bíblia, e Jesus vence aquela tentação também baseado na palavra.
Isso significa que quando nós não temos o entendimento do coração de Deus, gente, até a Bíblia pode ser usada para algo ruim. Como assim, Thiago? Você conhece alguma situação, alguma pessoa, algum cenário, alguma instituição que utiliza a palavra de Deus para, por exemplo, obter benefício próprio, para buscar, por exemplo, ganhos financeiros? Tem tanto discurso que a gente vê por aí, né, com falsas promessas. Só se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Se você fizer tal voto, Deus vai responder de tal forma. Se você pagar tanto, Deus vai te dar tanto. As pessoas meramente estão usando a palavra de Deus para poder obter benefícios que não estão na palavra, entende? São lobos enganadores e muitos têm se perdido nisso. Então note que o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Ele aparece declarando a palavra, mas Jesus estava tão ligado ali que ele combate, né? Ele declara a palavra de Deus da forma correta, no sentido correto, para poder vencer aquela tentação. E, gente, essa é uma das principais lições que eu quero compartilhar com vocês aqui. Para quem gosta de anotar o devocional, inclusive para quem gosta de tirar, fazer bumerangue, tirar print e me marcar lá no Instagram, às vezes eu compartilho lá. Anota essa frase aí, se você for marcar, eu quero que você coloque essa frase aqui, ó. Situações difíceis são feitas para nos gerar autoridade espiritual. Situações difíceis são feitas para nos gerar autoridade espiritual. Lembra do exemplo que eu dei do treinador de boxe que leva o lutador até o ringue para que ele, diante do público, mostre que ele é o campeão? Dessa mesma forma, o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para que Jesus mostrasse ao mundo que ele estava firmado na palavra mais do que em qualquer objetivo humano, mais do que em qualquer objetivo terreno, mais do que qualquer objetivo passageiro. Eu vou te dar só um exemplo das 3 tentações registradas na Bíblia, né? Satanás, ele tenta Jesus em relação à fome, transforma a pedra em pão. Ele tenta Jesus em relação a livramento, né? Lança-te daqui, os teus anjos vão te salvar. Ele tenta Jesus em relação aos poderes políticos. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. E olha que interessante. Só quero me ater a uma coisa aqui. Naquele momento, gente, momento do mundo geopolítico mundial, onde Jesus estava sendo tentado, a fome era algo que matava milhares de pessoas. Populações inteiras eram dizimadas por conta da fome. Hoje nós temos uma fome geopolítica, por assim dizer. Como assim? A nossa fome de hoje não é uma fome por falta de alimento, é uma fome por ausência de uma boa distribuição de alimento. Tem muito mais comida do que pessoas no mundo. Então por que pessoas morrem de fome? Porque por razões geopolíticas, os alimentos que existem não chegam para essas pessoas, mas que tem comida, tem. Naquela época era diferente. Não havia tanto alimento assim. A produção industrial e tudo que a gente tem na modernidade ajuda muito nisso. Naquele tempo não era assim. Então, a geração do pão, transformar pedra em pão, era uma resposta absurdamente profunda para aquela época. Note que quando Jesus ele faz o milagre da multiplicação dos pães, naquele exato momento as pessoas começam a pegar Jesus e dizer assim, vamos proclamar que esse cara é o rei de Israel. Jesus manda os discípulos saírem para que aquilo não entrasse no coração deles, as pessoas que iriam proclamar Jesus como rei. Por quê? Porque Jesus resolveu o grande problema da época. Pega aí, qual o grande problema mundial que você acha hoje? Pode ser questão financeira, pode ser questão de saúde, pode ser questão geopolítica. O problema que você acha, Thiago, esse é o problema mais profundo do mundo. Imagina que apareça alguém propondo resolver esse problema. Essa pessoa logo seria exaltada como o grande resolvedor de problemas do momento. Então Jesus teve a tentação de resolver um problema pontual daquela época, mas se ele sai do propósito divino, ele resolveria até um problema pontual daquela época, mas então ele não conseguiria resolver o problema eterno. Mas o problema eterno ele foi resolvido na cruz, porque Jesus morre e ele ressuscita ao terceiro dia, nos dando salvação por ter se mantido no propósito. Então, o propósito, ele nos ajuda a dizer não na hora certa. A palavra, ela nos ajuda a nos mantermos firmes no caminho que Deus nos colocou. E essas situações difíceis em que Deus nos coloca, ela nos dá autoridade espiritual. Da mesma forma que um professor, ele faz uma prova, uma avaliação
para o aluno ser aprovado, mesmo que a prova seja difícil, mas a ideia daquela prova é o aluno ser aprovado, não é ser reprovado, entende? Então, o aluno é colocado diante daquele desafio para que ele possa passar de fase. Existem algumas coisas, algumas situações em nossa vida que vão ser decisivas, ou para a gente passar de fase, ser aprovado, ou para a gente ser reprovado e repetir a série, por assim dizer. Existem situações que são determinantes, você precisa se lembrar disso durante os processos de tentação que você passa, que muito mais coisa do que você imagina está em jogo naquele momento e grandes portas podem se abrir ou grandes portas podem se fechar, a depender da tua reação diante da tentação. E eu quero fechar aqui, gente, trazendo para você uma observação muito interessante. Note que Jesus ele passa ali 40 dias no deserto, jejuando e orando. Alguns teólogos acham que Jesus ele começou a ser tentado ao final dos 40 dias e outros teólogos entendem que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Eu, particularmente, uma opinião pessoal, eu penso que o texto nos leva a entender que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Mas não tem muita diferença prática, não vai mudar o universo se você pensar de modo diferente. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus está ali em jejum e oração. Porém, o jejum e a oração, elas não afastam a tentação. Elas te ajudam a vencer a tentação, sabe? Muitas pessoas oram e jejuam a Deus, achando que com isso Satanás vai fugir delas. Satanás não vai apresentar nenhuma tentação para elas. Elas não vão sentir mais desejo carnal nenhum. Meu Deus, isso é um profundo engano e gera profunda decepção para quem acredita nisso. O jejum, a oração, a tua vida com Deus, elas não afastam a tentação, mas elas te preparam para você saber lidar com a tentação quando ela chegar. E eu quero encerrar declarando algo como esperança, como um renovo, como um fôlego de Deus no seu coração. O mesmo Jesus que venceu aquela tentação, que foi nos limites mais profundos da humanidade dele, esse Jesus também está comigo e contigo em todas as tentações que nós passamos. Sempre que você passar por uma tentação, nunca se sinta abandonado, nunca se sinta sozinho, porque esse Jesus que sofreu profundas tentações e venceu essas tentações em situações adversas, ele nos promete que estaria conosco até a consumação dos séculos. Até coloquei no meu Instagram há alguns dias atrás, acho que há 2 dias atrás, que eu coloquei assim 6 versículos para você meditar quando estiver se sentindo sozinho ou abandonado. Visita lá, @tbatista8, eu sei que Deus vai falar com você. Um dos versículos que eu coloquei na legenda é exatamente esse. Quando Jesus fala aqui em Mateus, se não me engano, no capítulo 20, deixa eu até pegar aqui só para ter certeza se é o capítulo 20 mesmo, que muitas vezes eu confundo a referência. Mas Jesus fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eita, meu Deus, acho que vai demorar aqui para procurar, gente. Estão na dúvida, vai lá no meu Instagram. É Mateus capítulo 20, é Mateus capítulo... tá fugindo da mente agora. Mas então vamos fechar aqui o devocional. Mateus 28, gente, perdão, aqui eu sabia. Mateus capítulo 28, versículo 20. Pronto, Mateus 28, versículo 20. Quando Jesus está ali nos últimos momentos dele fisicamente aqui na terra, e ele fala para os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias. Então, sempre que você passar por uma tentação, saiba que aquele que venceu as maiores tentações está com você, te fortalecendo, te inspirando, te guardando e na torcida para que você seja um vencedor diante de qualquer tentação. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. O Senhor é tão bom. O Senhor venceu as tentações, venceu nas situações mais adversas. E o Senhor está conosco. Por isso, Pai, eu creio que nós podemos vencer. Ó Deus, se tem alguém aqui que tem sido escravizado por algum pecado em específico, ou por uma vida de pecado, eu te peço, Pai, vem trazendo a profunda libertação nesse momento. Para que essa pessoa possa desfrutar da verdadeira abundância de vida que só o Senhor pode dar. Meu Deus, nos ajuda nos processos de tentação que nós passamos, nos ajuda em nossas fraquezas, em nosso ponto fraco, onde cada um tem os seus. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está com cada um de nós.
que nós possamos ser em Ti mais do que vencedores em tudo que nós fizermos e em tudo que nós passarmos, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, já chegamos à marca de 1000 inscritos, para a glória de Deus, muito obrigado por isso. Mas se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like ajuda demais para essa transmissão ser recomendada. E para a gente fechar, deixa um comentário aqui no vídeo sobre qual foi a parte em que esse devocional mais falou contigo. Eu leio todos os comentários, busco responder todos também, e é um presente para mim receber o teu feedback, o teu compartilhamento, que Deus colocou no seu coração através desse devocional. Comenta aqui embaixo e tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra aqui no YouTube, tá bom? Shalom no coração, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.